conteúdo. Então, se tu conseguir fazer isso, tu consegue Sim, fazer. sim. Beleza? Beleza. Beleza. Então, Problemas. Eles trabalha com diz que jockey cobra um valor fixo de R$ 200, além de um valor adicional por hora para animar a festa. Indique por Y o valor recebido em reais e X a quantidade de horas trabalhadas. Por aí, a lei da função que relaciona. Tá? Essa é uma função afim. Quantos reais recebeu por 2 horas? E se ele recebeu 515? Legal, cara. Isso aí tá parecendo um problema do táxi que eu vi na faculdade. problema do táxi, exatamente. Bem parecido com o problema do É, táxi. exatamente. Então, o valor fixo dele é tá ali 200, né? Uhum. É, Isso é o A vezes X mais B, se eu não me engano. Então, F de X é igual a Y igual a X mais B, é o multiplicado por formato X da mais equação de B. primeiro grau. É, Sim, o A é o 200 vezes o X, que é a hora, né? No caso, que ele vai trabalhar, além de um valor adicional por animar a festa. Eu acho que o B é o 90. tem que ter Então vai certeza. O ficar B é o 90. Não pode ter dúvida isso, nessa se tu disse que é 200. fácil. É, é, Porque, novamente, a gente tá aqui para reforçar o que realmente importa. Se isso aí for difícil para ti, a gente tem que reforçar a equação sim, de primeiro grau, entendeu? sim, não, é tranquilo. Então fica 200x mais B, que é o 90. 200x Aí, 200x mais B? Não, tá errado, cara. isso. Tá errado. Dá uma pensada melhor no que é o A e no que é o B aí. Ah, tá. Na verdade, é o oposto. 90x mais 200, que é o valor fixo. Y é 90x mais 200, exatamente. Porque a cada hora, ou seja, a cada x ele ganha mais 90 e Uhum, ele tem esse valor fixo de 200 só para entrar na festa. Então, mesmo se ele não trabalhasse nenhuma hora, só para ele ter entrado já pagava 200. uhum. Beleza? Isso aí. Beleza. Então, essa é a É, ideia. essa Agora vamos para a função próxima ali. indicada por A I. função é afim porque o crescimento é homogêneo, tá? E isso tu tem que Uhum, saber identificar também, né? Tu repara que a cada hora é mais 90. Passou 2 horas, 180. Passou 3 horas, 170. 90, 90, 90, 90. Então, quando tu tem esse crescimento homogêneo, linear, tu tem uma função afim. isso que eu ia perguntar. Quando ele é linear, ele é afim. Isso. Beleza. Agora a Recebeu. próxima. Então, se ele trabalhou 2 horas, igual a 90, isso mais 200. Aí, fazendo aqui, tá? Ah, Sem pressa, vai lá. vezes 180, 180 mais 200, 380. 380 a resposta da C. Ou seja, né, para ele trabalhar aquela quantidade de hora, ele vai receber 380, beleza. E a D? Isso.
E aí ali, se ele recebeu 515, é igual a 90x mais 200. Menos 90x menos 515 mais 200. Isso, 302. Menos 303 menos 90x. X 315 por 90. Deixa eu dividir aqui. 3 horas e meia. 3 horas e meia, exatamente. Perfeito. Então tá conseguindo mesmo. Beleza, essa, claro, é o problema introdutório do introdutório, né? E olha que eu vejo no início do ano, né? Oi, como assim? Não, Não entendi. isso aí eu vi, o professor, ele deu mais ênfase, né, que como era função, tal, era coisa que a gente ia ver em cálculo, aí ele deu uma boa ênfase em função. A equação da reta é um negócio extremamente importante, né? Porque a própria É, derivada é uma exatamente. reta, né? A derivada, na Uhum, verdade, é a inclinação da reta tangente num determinado ponto da tua função. Então, uhum, tem que saber tratar de derivada, cara. Não tem jeito não. Agora eu uhum, quero que, bem, aquele ali, de certa forma, ele já deu, né, diretamente quem era o coeficiente angular A e quem era o coeficiente linear B. Aqui, não. uhum. Aqui ele está dando informações e com essas informações, de alguma forma, você tem que conseguir encontrar os coeficientes. Mas primeiro dá uma lida no problema e depois a gente discute isso. Então, a partir de em uma fábrica, é isso? Ah, tá, porque Isso. o outro já resolvi, 3 horas e meia, beleza. Em uma fábrica, o custo de fabricação de 500 unidades de camiseta é R$ 2.700. Peraí que deixa eu já ir anotando aqui. R$ 2.700, enquanto o custo para produzir 1.000 unidades é 3.800. Ah, tá, isso aí vai cair num sisteminha, Isso, pelo jeito. isso aí. Ah, sabendo que o custo das camisetas é dado pela função do número produzido através da expressão C igual a x mais b, em que x é a quantidade produzida e b o custo fixo. Determine valores de b e q. Tá. Em que o custo das camisetas é dado em função do número produzido através da expressão. Vamos lá. 3.800 igual a 1.000
mais B, e aqui 12.700 igual a 500 mais B. Tem dois jeitos, né? Tu pode usar o jeito que tu achar mais apropriado. Tu tá fazendo um sistema legal, é bom Uhum. para treinar mesmo, mas eu acho particularmente mais rápido, né? Fazer separadamente, tipo, encontrar o coeficiente angular primeiro, né? Como é que a gente faz isso? Fazendo delta y dividido por delta x. Delta Y por delta X, que no Exato. caso é o, o delta X seria o 500 e o delta Y 2.700. Não. Delta x e delta y são deltas, né? São finais menos iniciais. Então, o que é y aqui? Y pra gente é o custo, certo? Isso seria, por exemplo, 3.800 e Menos a quantidade 1.000. 2.700. Então seria, 3.800 menos 2.700 seria o delta y. peraí, 3.800, Menos certo? Que é o custo. 2.700 é o delta y. Menos tá, entendi. E o delta x vai ser a coisa envolvendo o x, que no caso para nós é a quantidade Que de é o camisas. 500 menos 1.000. 1.000 menos 500 tem que ter ordem, cara. Se tu decidir que o 3.800 é final menos inicial para y e final menos inicial para x. Então é Entendi. 3.800 menos 2.700 embaixo. 1.000 menos 500. Tem que ter a ordem, senão vai dar caquinha. Uhum. Aí em cima ele dá 1.100. Embaixo vai dar 500. Isso, agora faz a divisão aí. 2.2. 2.2, exatamente. Agora tem que achar o B. Esse é o coeficiente A, né? Isso, coeficiente angular é dado por delta y sobre delta x. Então, 3.800. 2. Merda aqui, peraí. 2.800 igual a 2.2 vezes. Daí, eu acredito que tu saiba agora o que tem que fazer para encontrar o B, né? O que tem que fazer, sabe me dizer? Sim, 2.2 vezes o X. Eu peguei 3.800, né? Que é o Y igual a 2.2 vezes 3.200 mais B para encontrar o 3.200? valor do B. É De onde tu tirou 3.800. 3.200? É 3.800. Tá, pera. Beleza, Não, o Y, 3.800 é o valor do Y. 3.800. Mas o X é quem? Isso. Ah, o X é 1.000. Ah, Desculpa. agora sim, agora sim. Agora sim. Então é 2.200, né? Tu falou 3.200, é 2.200 que vai ficar o A vezes X, né? Porque tu tinha achado que o A, né, era 2,2, lembra? 2.2, isso. Vezes 1.000, Aí, 2.200. Tu tinha dito 3.200, por isso eu achei estranho. 2.200.
Ah, tá. 2.200. Aí vai ficar sobre 3.200 mais B. Aí eu passo. Peraí. Aí eu pego. Deixa eu. Menos 3. É questão de passar para o outro lado aqui. Aí eu passo Exato. 3.800 menos 2.200. Vai ser o valor de B, certo? E Certo. vai dar 1.800, 1.600. Então o valor de mil e B é mil e seiscentos seiscentos. Certo. É. Bem, o que que Vou ter que acontece dar agora, eu meu lembro de caro? algumas coisas, mas eu tenho que dar uma revisadinha nisso aí mesmo. Tem que. Bem, depois a gente vai fazer um outro parecido com números menores. Agora é a B, o custo de produção de 800 camisas. Bem, você acabou de encontrar a equação que dá o custo em função da quantidade. Uhum, Agora sim. é só jogar nela esse valor que ele está pedindo ali, né? Aham. Então vai ficar 2.2 vezes 800 mais 1.600. 2.2 vezes 800, 1.700 mais 1.600. 2.360. Certo? Certo? Deu quanto aí? 3.360. Ah, beleza. Então agora vamos fazer o seguinte. Já que a gente fez esse problema com uma determinada velocidade, vamos tentar fazer mais rápido esse aqui, ó, da FGV. É um probleminha razoável, ó. Também tá dando informações de x e Uhum. y. Uma função polinomial do primeiro grau. F de 3 e uma seis de F de... Ah, tá. Então, o meu x é 3, 3, e ele é 8. E aí já identificou quem é x e y em cada um dos terminhos? Por exemplo, aqui no f de 3 igual a Não, 6, quem que é o x e quem que é o y? o x é 3 e 4. E o y são 6 e 8. Ah, aí sim, Mas, gostei de ver. aí você falou que é 8 menos 4, Não, vai 8 dar menos 4. 6. É sempre y final menos o y inicial. Então, se no primeiro o y é 6 e no último o y Ah, é tá. 8, vai ficar 8 menos Verdade. 6. Dividido por. Era Daí você continua. 2 e 4 menos 3, que vai dar 1. Isso. Portanto, o valor de f10, quando a função for 10, quando x for 10, 2 dividido por 1 dá 1. Então, meu A é 1, certo? Não, 1 vezes... não. O A não é 1. Você acabou de falar 2 dividido por 1 é 2. Então o A é 1. 2 Não, o A é dividido por 2, 1, né? 2. Rapaz, tô feio até na aritmética aqui. Acabou de acordar, acabou de acordar. Mas eu dou umas mancadas dessa, não é muito incomum, não. Então fica 2x. Então eu já sei que o meu x que eu quero descobrir é 10 mais b. Uhum.
2, 2 vezes 10, 20, mais B. Termina aí enquanto eu vou pegar um café, só um segundo. Depois me manda uma foto Beleza, de vai como lá. tu fez, tá? Tá. Um, dois. Duas vezes. Duas vezes. Zero.
Opa! Tava no banheiro. Opa, tranquilo. Mandou um monte de Jamboard lá. O que que é Ficou. Jamboard? Eu tô tentando ver aqui se dá para desenhar, abrir um quadro aqui para desenhar. Aqui que Dá sim, dá sim. É no Jamboard mesmo. Mas tu tem mesa digitalizadora? Não, só tem o tablet, acho que não vai funcionar, né? Ou Não será que sei. Tu funciona? tá Eu tendo vou dar aula uma pelo olhada nisso tablet? depois. Você está Não, tendo eu aula pelo tenho. tablet? Não, eu já tinha um tablet, aí eu uso ele para ir nas aulas, entendeu? Então você tá tendo aula pelo tablet. É, sim. Foi o que eu perguntei. Você falou não. Não, mas como Ah, assim aula pelo tablet? Eu uso o tablet. Ai, tá difícil a comunicação, hein, cara? enfim. Você poderia estar tendo aula É, por um celular, por um tablet, por um computador. Daí eu te perguntei, você está tendo aula por um não, eu tablet? tô pelo computador. É Ah, pelo bom. computador. Entendi. Daí tu queria usar o tablet para escrever, né? Exatamente. Que Só aí você já que viu em tempo real o que eu tô fazendo. isso é bem legal. Daria, eu acho, mas teria que entrar por outra conta, pelo tablet também. Não, Seria um tranquilo, pouco trabalhoso. tranquilo. Eu só fui ver como é que era aqui o esquema Saquei, é legal. dessa mesa aqui. Mas Eu, por beleza. exemplo, escrevo as coisas na minha mesa digitalizadora, né? Então fica bem legal de usar. Beleza, cara. Pelo Uhum. que eu tô vendo aqui, tá tudo certo, né? 2x Eu mais só b, o tenho b que é dar mais zero. uma revisadinha ali, mas assim, eu É isso mesmo, show de lembro bola. bem, Tá. assim, né? Questão de revisão mesmo. O negócio é o seguinte, tá? Quando a gente vai falar de equações afim, a gente tem que falar do gráfico, que é uma reta. Então, toda vez que tu vê reta na tua vida, tu pode ter certeza que saiu de uma função afim, né? De uma função y igual a x mais b. Então, Uhum. por exemplo, né? Aqui que nós temos uma reta e, obviamente, ela vai ter que sair de uma equação y igual a x mais b. Só que quando a gente vê o gráfico, a gente vê algumas características interessantes. Por exemplo, a mais notória. O gráfico está cruzando o eixo y em -1, tá vendo? Uhum. E o -1, ele é o coeficiente linear. Então, existe essa Uhum. relação, né? O coeficiente linear, o b, é sempre o valor onde a reta cruza o eixo y. Beleza? Sim. É igual o seno no segundo grau, né? Perfeito. Onde ele cruza. São os carinhas que não tem o x do lado, né? Exatamente. Muito bem. Outra Uhum. coisa importante é que tem o 2 aqui no lugar do A, né? O coeficiente angular é 2. Então, tu repare o Uhum. seguinte. Do 1 para o 2 aqui, ó, né? De 1 para 2 tem uma variação em x de 1, obviamente. Só que do 1 para o Uhum. 2, em y, variou 2 unidades. 2 unidades, foi do 1 para o 3. Isso é por causa do 2 aqui na frente. A cada uma variação em x, tu varia 2 em y. Por exemplo, aqui, ó, do 2 para o Uhum. 3, uma unidade também, variou 2 unidades em y. Então ele dobra, né? Ele dobra aquela variação que tu tem em E a x. derivação aí, né? Isso. O coeficiente angular tem a ver com a derivada, exatamente. Que mais? Que tem umas outras funções, né? Aqui, por exemplo, não tem b, então cruza justamente no zero. Tem a função Uhum. Que identidade foi aqui, até o onde caso dessa última aí, que o B é zero. exatamente, é Dessa igualzinho do última que você problema. passou. Exatamente, É. igualzinho do problema. E aqui também, essa a gente até chama de identidade, né? Porque ela é uma reta bissetriz, ela corta o ângulo do primeiro e do terceiro quadrante ao meio, né? Então, uma variação é igual em x e em y, né? Beleza. Uhum. E por aí vai, né, meu velho? Por aí vai. E aqui uma característica bem importante, né? Que o coeficiente angular, como o próprio nome diz, tem a ver com o ângulo que a reta faz com o eixo x mais diretamente. Então perceba que o coeficiente angular aqui, todas as retas são iguais, um meio, um meio, um meio. Isso caracteriza o paralelismo das retas, né? Perceba que elas estão paralelas, elas nunca vão se encontrar, certo? Uhum. Justamente porque a inclinação delas é a mesma. Coisas que estão inclinadas igual não se encontram, né? Então, Sim, sim. característica aí.
E daí vai falar de zero da função, que é como você obtém, né? A gente tá procurando o x que faz o y ser zero, um monte de conta assim bem básica. Eu gostaria de fazer essa 18 aqui. Bem, eu vou te orientar, né? Porque a gente tem que chegar em cálculo uma hora ou Uhum. outra. Então eu vou te orientar aqui para que a gente na próxima aula já comece uma equação de segundo grau nervosa já. Ó, se fazer isso aqui, basicamente tudo de equação de primeiro grau, pelo menos equação, tá feito, né? Existe também a Uhum. inequação, que são as Uhum. desigualdades, né? Então deixa eu colocar aqui no meu quadro e a gente vai fazendo aos poucos juntos aqui. Isso aqui tem que ficar bem fixo aí para você, tá? Olha só. Ele deu os gráficos e mediante aos gráficos ele está pedindo a equação das duas retas, da azul e da vermelha. Uhum. Claro que o gráfico sozinho, só olhando, não vai te dizer nada, né? O que Uhum. vai te dizer são pontos que tem a ver com os gráficos, né? Certo. Que nem você agora há pouco resolveu, encontrou a equação, tudo certinho, porque de certa forma ele te dava pontos. Ele te dava pontos, né? Quero dizer, aquele f de 4 igual a 6, f de 2 igual a 5 que tu estava trabalhando lá, eram Uhum. pontos. Eram pontos da tua equação, da tua reta. Daí tu usa esses pontos para encontrar a equação da reta. E aí? Quais são os pontos da reta azul aqui que vão nos ajudar a encontrar a equação dela? Da Pode me reta dizer quais azul. são? Tá. Já dá para ver que o B é 4, né? Opa, aí tu já tirou até o B já. Mas esse ponto aqui, qual é ele, né? Ele é o O sempre ponto é Y. uma coordenada x e uma y. É o que para x e o que para y Isso. aqui. O Y é 4 E o e o X x. é 0. Exato. Muito bem. E aqui embaixo esse pontinho aqui é outro ponto, né? Sim. Aqui a gente já tira que o B é 4. Muito bem. Aí já o X já é 4. E agora eu fiquei em dúvida se o Y é 0. Se não fosse Ou não. zero, o que seria? Pois é. Porque eu tava pensando se trilhasse ali ele subisse, mas Sempre acho que que tu tem não. um Acho que ponto é sobre 0 o mesmo. eixo x, o y é zero. Sempre que tu tem um ponto sobre o eixo y, x que é zero. É só tu pensar também Quando assim, tem. olha só. Peraí. 4, 3, 2, 1, 0. Que tem que ser o Sim, zero no eixo x. No eixo x, o y é zero. E a mesma coisa para o eixo y, né? 4, 3, 2, 1, 0. Aqui o y tem que ser zero. Desculpa, o x tem que ser zero. Tá bom. beleza. Então, com essas duas informações, você já tem informação suficiente para encontrar a equação toda. Na prática, falta o A, né? Encontra o A aí pra gente, por favor. Então fica Y sobre Y. Y menos Y. Tu vai Então, ter que encontrar a equação 4 vermelha também, menos então já 0. vai se preparando aí, porque a vermelha já é um pouquinho mais estranha, né? 0, 4. Isso. O Y é 0 menos 4 igual a menos 4. Então vai dar menos 1. Então, o A é menos 1. Vezes X A mais menos um. B, que é 4. Veja que faz todo sentido do mundo A ser menos um, uma vez que a equação, na verdade, uma vez que a reta é decrescente, tá vendo? Sim. Toda vez que tu tem uma reta decrescente, significa que o teu coeficiente angular é negativo, que é o fato aí que você observou. Uhum. Muito bem, agora a gente tem que encontrar a equação da reta vermelha. Então, para isso, tal qual a gente fez agora, precisa de dois pontos da reta vermelha. Tu consegue ver algum ponto aí nessa equação? Algum ponto é coordenada de x e de y. Tu sabe algum ponto onde tu tem tanto a coordenada do x quanto a do y dessa reta vermelha? No ponto 2 ali, eu posso achar o ponto de. Isso, no ponto 2 eu posso tentar ver a da F ali, né? E aí já matar o também da. Isso, Porque é o da ponto de função G. interseção, né?
Isso. Como é o ponto de interseção, vai ser o mesmo para vermelho e para azul. Verdade. Então, se tu quiser aí encontrar, só que tem que ter outro ponto ainda. Tem Ó. outro ponto bem explícito aqui nessa equação também. É. Não tem númerozinho nenhum, mas só de olhar tu sabe Ah, qual que é tá. a Onde ele coordenada desse ponto. cruza o B é zero. Ah, o B é E ela é zero, né? E o X positiva. também, né? Porque ele está cruzando a origem, certo? Já a Certo. origem aqui, tanto o X Deixa eu quanto o Y entender são aqui. zero. Ah, tá. Verdade, porque a gente pegou do 4, né? Então tem quando ele cruza também. Entendi. Então tu Então, entendeu que um dos função pontos da de. reta vermelha é zero, zero, né? Sim. Beleza. Então com essas informações que você tirou agora, dá para encontrar a equação. Sim. Só que aí primeiro eu tenho que descobrir a do 2 ali, né? Sim, precisa de dois pontos. Daí a do 2 tu vai encontrar do jeito que tu falou. Tá. Então deixa eu tentar ver isso primeiro. Porque não é muito difícil, né? Porque eu já achei aqui. Então vai ficar menos um vezes 2 mais 4. 2 vezes 2. Menos 2 vezes 2, 4. Mais 4 é igual a 4. Então, não, mas tem alguma coisa errada aqui. Peraí. Ah, é menos um. Estou viajando aqui. Menos um vezes 2 menos 2 mais 4 igual a 2 positivo. Então, o ponto ali é 2. É dois. Tu quer dizer Coloca. que o ponto é 2x e 2y? Não, ali onde você trilhou, ali tá subindo pontilhado 2 ali. Aí você pontilhou ali para o horizontal, Tá, eu certo? quero saber O qual é ponto as que coordenadas você. desse ponto. É o que, o que? Aí é 2 2. Isso, Quando x for 2, exatamente. y 2. Agora você pode encontrar a equação da reta. Tá? Porque aí vai ficar 2 menos zero, que é igual a 2. E o ponto y é menos. Menos não, né? É zero menos 2. Isso tudo vai dar menos um. Então o A também é menos um. Não, tá errado. Peraí. Ponto 2 do y são 2 e zero. Vai dar 2. Ok. E o ponto x vai ser zero. Tá. 2 menos zero, que é 2. No caso, então deu 2 e 2. Vai dar um. Acho que é isso. Então, Sim, o A é 1, né? Uma deixa vez eu fazer que aqui. o valor do x é sempre igual ao do y, né? Então tem que ser a reta de identidade, Uhum. y igual a x. Então, um vezes 2 mais zero. Um vezes 2 2. É isso mesmo, é um. Tem até uma. Eu tô tentando lembrar aqui um esqueminha para lembrar quando ele é positivo e negativo. Você tá com mais alguma coisa aí crescente, se você tá, acho que mais, né, mas Eu falei agora há alguma coisa pouco, né? assim, mas eu não, Quando o não coeficiente lembro. angular é positivo, é crescente. Quando ele é negativo, a reta é decrescente. Então, como tu Sim, encontrou sim, que o A mas é tem igual a 1, tá um. certo, né? A reta é crescente. Uhum.
Sim. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, é que tem um trocadilho para lembrar disso aí, entendeu? Eu não lembro agora o que que é, mas o pessoal falou lá na faculdade, enfim, não lembro o que que é. Depois te falo. Beleza. E beleza, eu acho que tá encontrado o ponto aí, né? E, então tem Sim? encontrado a reta. Beleza. O negócio é esse aqui, eu quero passar só rapidamente, né, para finalizar aqui em grande estilo, uma outra coisa que usa-se muito as equações de primeiro grau, né? Que são as desigualdades inequações. Uhum, Então, nem sempre é só encontrar a equação da reta, né? Por exemplo, esse problema é bem interessante. Qual deve ser o valor de K, ou pelo menos qual é o intervalo de valores que K pode ser para que a reta aqui seja uma reta crescente? Então a gente sabe que tudo que multiplica o x vai ter que ser maior que maior que zero, como tu acabou de falar. Então, uhum, veja, resolvendo uma desigualdade, a gente encontra que para que seja uma reta crescente, o K tem que ser sempre maior que um terço. Qualquer valor maior que um terço está valendo. Ou seja, a uhum, gente faz desigualdades às vezes para conseguir resolver os problemas, né? uhum, Então, aqui, a partir da página 89, ele começa muito a falar sobre isso, sobre as inequações. Por exemplo, aqui, resolva essa inequação, certo? O que tem que resolver aqui? Tem que encontrar os valores de x que fazem o lado esquerdo ser menor que zero, né? Menor ou igual a zero. Então, como é que se resolve um negócio desse? Tem que isolar o x. Tem x, isola ele. O problema é que vai chegar um momento aqui em que fica um pouco diferente do que a gente trabalha na igualdade. Até aqui tudo tranquilo. uhum, Deixamos o x por hora sozinho lá do lado esquerdo, né? Mas para tirar esse menos 2, passar ele para outro lado, tem que trocar o sinal, né? E ele explica para nós aqui que por uma série de motivos, quando você troca o sinal de uma desigualdade, você tem que trocar o sentido dela também. Era menor ou igual, agora ficou maior ou igual. Tá? Tem vários motivos do porquê uhum, disso, mas não dá para abordar agora. De toda forma, uhum, então, resolvendo a conta, tomando cuidado com isso, da troca de sinal, quando você passa multiplicando ou dividindo, né? Você encontra que para que aquela inequação seja verdadeira, os valores de x têm que ser sempre maiores que um meio. Beleza? Então, é uma inequação de primeiro uhum, grau, que envolve só sim, x's lineares, não x ao quadrado. Quando tiver equações de segundo grau, que envolvem x's ao quadrado, daí as coisas começam a ficar um pouco complexas, né? Isso é o que a gente vai ver na uhum, próxima aula. Tá, essa aqui é uma situação ainda bem simples, né? uhum, Só que vai ter umas situações um pouco mais cabreiras. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Tem mais para cá, eu acho. Aqui, ó. São sistemas, né? O que tem de especial nos sistemas de inequações? Você tem duas. Então você está buscando aqueles valores de x que resolvem as duas ao mesmo tempo. Isso é muito importante para encontrar, por exemplo, domínio de funções no cálculo. Isso que parece, nossa, uhum, direto no cálculo. Porque às vezes está trabalhando num limite lá, precisa ter o domínio específico onde aquele limite existe, né? Então tu vai ter que lidar com, uhum, por exemplo, uma equação que é um ln de um seno, ou mesmo uma função racional, né? Uma coisa dividida por outra. Tu vai ter que fazer isso. Daí o que ele faz aqui? Ele resolve a equação das duas separadamente, desenha duas retas reais, né, que indicam o domínio da função, e colocam elas uma embaixo da outra. A solução vai ser a esse é interseção o das varal. retas. Lembra disso? Uhum. Então, em outras Isso, palavras, isso aí tem a oi, ver com varal com o quê? ou não? Varal? Não sei, mas Isso tem a parece um ver com varalzinho isso varal? aqui. Não sei, Ah, cara, esse negócio aí de cursinho eu não sei todos, né? Mas se isso aqui parece um varal pra ti, então tá valendo, né? não, beleza, beleza. Outra hora me ensina essas paradas aí pra eu ensinar pros meus alunos, mas é que normalmente assim, na graduação, quando eu falava essas coisas, os alunos ficavam me zoando, né? Aí eu parei de falar. Tipo, eu dou aula de física, eu chamava a equaçãozinha lá de sorvetão, né? Daí os alunos não gostavam muito quando eu Hum, tava lá na faculdade. Mas beleza, se é um varal, agora é um varal, né? Tem até os beleza. pregos aqui, ó. Só um prego, outro prego aqui. Grampo, né?
Beleza, meu velho. Então é isso. Eu acho que de equações de primeiro grau tá de boa. Tu pode ler isso aí por conta se quiser. Na